Vamos lá, né? Isso vai demorar de ligar. Oi? Então, vamos lá. Hoje, quarta-feira, né, gente? Bom dia para todos. Quarta-feira, dia 15 de julho. Já estamos na metade do mês de julho, né? Como eu falei ali na outra turma, não sei se vocês já estão sabendo, né? Já foram informados, a tia sempre costuma avisar, né? Nós estamos em semana de simulado, tá? Na próxima semana nós teremos aula. E na última semana, nós temos 2 semanas ainda do mês de julho, certo? Próxima semana, nós teremos aula. E na última semana, que é a semana do dia 23 ao dia 31, nós teremos mais um simulado, que é respectivo à avaliação bimestral. Esse também é muito importante, certo? Tia, Nós já tivemos três simulados, né? Joé. Gente, só um instantinho, deixa eu terminar de falar, tá? Eu falo já. O primeiro simulado que a gente teve foi o teste, simulado teste, tá? O segundo simulado foi alguns dias atrás, foi o simulado 1, que era a primeira nota de vocês, certo? Esse que vocês estão fazendo essa semana é o simulado 2, certo? Simulado 2, que é a segunda nota. E na última semana do mês de julho, vocês irão fazer o outro simulado, que é o quê? A avaliação bimestral, é a terceira nota. E aí a gente encerra o primeiro semestre, né? professor, A partir do dia 3 de agosto, a gente está iniciando o segundo semestre, certo? Mar, Eu vi. Oi. por que que está acontecendo todo esse tipo de prova, essas coisas, e ninguém vê nota? Não, as notas estão sendo geradas no sistema, certo? Ele vai explicar bem direitinho hoje na reunião. Hoje tem uma reunião de pais, certo? 7 horas. O link da reunião vai estar disponível lá no Diário Web, naquela agenda que a gente utilizava antes, né? Na agenda eletrônica, onde vocês pegam o link. Eu olhei agora há pouco na matéria que foi feita, agora dessa de ciência, está vermelha. Se contar vermelha é porque tem alguma coisa errada, é? Não, mas as notas, essas notas que eles estão fazendo essa semana, ainda não foram geradas. A gente não colocou no sistema ainda, Dessa que está certo? saindo agora, não, né? Não, não. As que a gente já colocou no sistema foram aquelas é, do simulado passado, Já está certo? disponível já? Tá, olhando com o e-mail, o nome dele e o código do aluno, que é aquele que tem lá no boleto de pagamento. Pronto. Pois tá bom, querida. Obrigada. Nada. Tia, Oi. Tia, mas ei, segunda. quando é que começa as aulas? Não, eu não tenho data, certo? Eu não sei se hoje vocês vão ter, os pais de vocês terão reunião, né? Através do Google Meet, e eu não sei se vai ser falado alguma coisa ou não, certo? Então, Tia, assim, aí, vai ter Aí, a reunião para isso, para tia, vocês, para os pais tirarem dúvida, tá? tia, nessa reunião, vai ter, como é? Vai chegar aqui na Google Vai ou... ser pelo Google Meet, esse Sim, mesmo aplicativo que sempre teve. é como se fosse tia, aquela primeira que nós teve, é? Uhum. Tá certo. tia. Oi. Aí que essa reunião der certo, eles concordar, a aula talvez volte segunda-feira, normal. Não, meu amor, a reunião vai dar certo. Já está marcada para hoje, 7 horas, certo? Aí é como eu falei, o assunto respectivo eu não sei, certo? Tia, A reunião é para os pais, a gente também vai participar, tá? A tia já disse ele, mas ele. Uhum. Pronto.
Então vamos lá, né? Tia, Oi. é porque eu queria saber se a tia sabe, porque quando eu chego na aula, às vezes, eu não sei se é o Google Meet que me expulsa ou é alguém, porque às vezes eu fico saindo, eu não aperto nenhum botão, Amor, às nada. vezes é questão de internet, sabe? As internets, elas não estão muito boas e às vezes aconteceu há pouco tempo comigo, né? A minha internet estava boa, mas acabou caindo e eu saí da sala de aula, dando aula, saí da sala de aula, entendeu? Então, às vezes pode acontecer isso, porque se alguém tirar você, a gente tem como saber aqui se alguém ele removeu, certo? Mas às vezes é queda de internet mesmo, viu? Tá É não, certo. tia, é que Obrigada. quando o misto tá cheio e expulsam alguém. Pois é, eu não, mas o Meet ele tem capacidade de suportar uma imensidão de pessoas, certo? Mas às vezes é só questão de internet mesmo. E hoje em dia não tem uma internet eficaz, não, que a gente possa contar com ela diretamente, não, certo? Então, assim, gente, vamos lá, né? Dar início, a gente tem uma atividade para corrigir na página 120, não é isso? Do livro de ciências, né? Página 120 do livro de ciências. A gente vai corrigir essa atividadezinha que tem aí, certo? Vamos lá, questão 5. Questão 5 ele diz assim, ó. Os animais, os vegetais e os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Daí você vai responder: A. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Fatores bióticos e fatores abióticos. Essa é a resposta da A, certo? Fatores bióticos e fatores abióticos. Alguém não fez? Quer que a tia coloque no chat? A tia pode te botar no chat? Vou Tia, colocar então, tá? Oi. eu só coloquei bióticos e abióticos, eu coloquei. É a mesma coisa, meu amor. Viu? Vou colocar aqui no chat para vocês. Bióticos e fatores. Abióticos. Livro de ciências, viu, Natália? Ai, gente, vocês ficam aí digitando no chat, aí eu acabo me perdendo aqui e vai Tia, misturando as coisas. tia, Oi. eu sei que não vem a aula da tia, não tá nessa aula, mas era só uma dúvida que eu queria tirar. Quais são os conteúdos para estudar de artes? Para estudar de artes, o É, último conteúdo que a gente está vendo. tá bom. Tu tá falando pro de hoje, né? É, É o último conteúdo que a gente está vendo, que eu também não me lembro qual é. É tanta da coisa que a tia nem lembra. Mas é o último conteúdo, certo? Que a gente está vendo. B. Agora explique cada um desses fatores. Fatores bióticos são todos os seres vivos. Deixa eu ver, foi isso aqui que eu escrevi. Que vivem no ecossistema. E os fatores abióticos são os que compreendem os fatores
físicos não vivos. Aí eu tô colocando e vocês podem estar conferindo aí eu de vocês, tá? Pronto, coloquei aí a B da questão 5, tá? A, fatores bióticos e fatores abióticos, e na B, os fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. E os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, que é a água, luminosidade, temperatura, as rochas e etc, tá? Tia, Da questão 6. a B eu só coloquei. Bióticos são seres vivos e abióticos são seres não vivos. Não, aí você precisa explicar mais, né? Na questão 6, ele deu uma frase, né, para você completar corretamente. É uma afirmativa. Eu vou colocar só as respostas, tá? Não vou escrever a frase completa. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar, certo? Tia, Essa aí não corrigiu não essa página? Tia, tia, a 7. vou corrigir a 7 agora. Pronto, coloquei aí a questão 6, certo? Da questão 6, eu Tia, tenho que posso só as falar respostas. a resposta da 7? A tia vai ler, aí eu deixo já, tá? Ok. Vamos lá. Questão 7. Qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas? Pode ler, Ashley. Eu coloquei assim. Permite que haja um maior equilíbrio na biosfera, uma vez que os seres vivos apresentam diferentes características e, a partir de diferentes ecossistemas, são capazes de sobreviver. Uhum, certo. É garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. A Ashley, ela colocou um pouquinho mais extenso, né? Ela escreveu um pouquinho mais, mas está correto, viu, Ashley? É. Eu botei o que a A gente falou. 7. Pronto, coloquei aí a resposta da questão 7 para vocês, tá? Tia, a 7 eu coloquei assim. Gente, um de cada vez, um de cada vez. Tá todo mundo ativando o microfone no mesmo momento? Mas, tia, só ia dizer que eu coloquei a 7 assim, ó. Garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Ok. Pronto, vamos lá. Oi. Vamos lá, então. Página 121. Oi, gente, eu preciso dar o conteúdo. Minha mãe tá perguntando um negócio. Oi, quem é? É o Brian. Oi. A mãe tá perguntando que a reunião vai ser gravada. Eu provavelmente sim, certo? Eu não sei, mas Fica no YouTube, era né? interessante a participação, né? Porque aí poderia tirar algumas dúvidas, né?
É interessante a participação de todas as mães. É porque a gente tem outra reunião às 7 horas. Pois é. Tem alguém com o microfone ativado? Pronto. Vamos lá. Diz o número Página dele. 121. Produtores, consumidores e decompositores, certo? A gente vai ver hoje os produtores, os consumidores e os decompositores do ecossistema, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que, acompanhem comigo aí, tá? Na página 121. Os produtores, os consumidores e os decompositores, eles formam uma cadeia alimentar, né? Nós temos seres produtores, seres consumidores, né? E os seres decompositores. Os seres produtores são o quê? São organismos, né? São os organismos que produzem o seu próprio alimento. O nome dele já diz tudo. Produtores é porque produzem o seu próprio alimento. Assim como os animais, as plantas e os seres humanos, certo? Então, eles utilizando energia solar e elementos simples do meio ambiente, que é o que? O gás carbônico e a água, certo? Como, por exemplo, nós temos os vegetais. Nós sabemos, já vimos antes, que as plantas, quase todas elas produzem o seu próprio alimento, certo? Então, as plantas, elas são seres produtores. Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento, certo? Ele deu o exemplo aí, né? Mostrou para vocês nessa imagem uma plantação, certo? E ela precisa, como eu já falei para vocês aqui, dos elementos simples, mas que são os elementos principais para o desenvolvimento e o crescimento delas, que é o sol, né, que é a energia solar, o gás carbônico e a água. Precisam apenas disso aí para poder se desenvolver e conseguir produzir o seu próprio alimento, certo? Os seres decompositores, ele deu o exemplo dos animais. Por quê? Porque são os elementos vivos que não produzem o seu próprio alimento. Quando ele diz que ele não produz o seu próprio alimento, é porque ele depende, né, dos seres produtores para poder se alimentar. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E nós também somos seres consumidores, porque nós estamos sempre, né, precisando das plantas, né, e para poder nos alimentarmos, certo? Nós temos um pouco de cada. Então, ele deu o exemplo aqui, ó, que do homem, né, e os animais que precisam pescar, cultivar, caçar e etc. O que eu falei para vocês são os nossos exemplos, né, que a gente produz e não produz o nosso próprio alimento. Por quê? Tia, a gente não vai para a cozinha cozinhar? Não, é bem assim. A produção que ele fala do seu próprio alimento é que você mesmo produza o que você vai comer. Não é o que você já vai pegar pronto só para cozinhar, entendeu? Então, eles são organismos que se alimentam de outros seres vivos. Como assim, tia? Nós não comemos carne, né? Nós não comemos frango, tudo cozido. Então, a gente se alimenta de outros seres vivos. Nós não comemos os frutos que as plantas nos dão, né? Então, a gente ali está se alimentando também de outros seres vivos, porque as plantas, elas nos dão, né? Os animais também nos dão a carne, o leite, né? Então, assim, ele deu esse exemplo, né? Dos seres produtores, as plantas, porque só as plantas produzem o seu próprio alimento. E os seres consumidores são aqueles que consomem o que as plantas produzem. Somos nós e os animais, né? Na página 122 vem aí uma continuação. Existem vários níveis de consumidores. Os consumidores primários, certo? Que são os animais que se alimentam dos produtores. Esses são os consumidores primários, certo? Os animais que se alimentam dos produtores. Ou seja, os herbívoros, né, que é o boi e a cabra, certo? O boi e a cabra, eles... Oi. Não sei se a tia já percebeu, mas folha sem a gente perceber. Alface, repolho. Exatamente, foi o que a tia falou, né? Há pouco tempo a gente come alface, repolho.
né? O couve, certo? Tudo isso são vegetais, né? Que a gente se alimenta. Entre outros, né? A gente só citou aqui alguns. Pronto. Os consumidores, o boi e a cabra, são os consumidores primários, né? Porque eles se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários são aqueles, né, que se alimentam de consumidores primários, ou seja, dos herbívoros, que são os seres humanos. Nós nos alimentamos dos consumidores primários, nós nos alimentamos dos herbívoros. Como os seres, e os consumidores terciários, certo? São os que se alimentam dos consumidores secundários, que são os grandes predadores, como o leão, né? Como assim, tia? Pronto. Os primários, eles se alimentam dos produtores, das plantas. O secundário, nós nos alimentamos de quê? Dos consumidores primários, certo? E os terciários se alimentam da gente, porque se um leão vê a gente, né, ele come inteirinho. Então, assim, o primário, ele deu o exemplo da cabra, o secundário, o homem, e o terciário, o leão, certo? Aí um vai se alimentando do outro, né? O primário se alimenta dos produtores, que são as plantas. O secundário, que são os homens, se alimentam dos primários. A gente não come a carne do boi? É assim que funciona. E o terciário come a nossa carne, né? Que são os animais mais ferozes, certo? Agora, para finalizar, a gente vai ver os seres decompositores, né? Os seres decompositores se alimentam de organismos mortos, certo? Fazendo o quê? A reciclagem dos nutrientes, ou seja, devolvendo-os à natureza, que é o exemplo, né, dos fungos e das bactérias. Esses daí são os decompositores, porque eles decompõem já, se alimentam de seres mortos, né, que já estão em decomposição, certo? Os decompositores, assim como os produtores, que são aqueles que produzem, eles são indispensáveis, né, para a manutenção do ecossistema. Isso por quê? Porque fabricam o próprio alimento, né? E os decompositores, eles fazem o quê? Eles reciclam, né, os alimentos na natureza, né, a matéria de origem animal e vegetal. Então, os decompositores, eles reciclam, né, os organismos mortos, né? Eles fazem toda aquela reciclagem, certo? Que é o exemplo dos fungos e das bactérias. Então, gente, tudo isso aí é um processo, né? Um processo. Os produtores, os consumidores e os decompositores é todo um processo, certo? Os produtores produzem, né? Os consumidores consomem e os decompositores reciclam, certo? Não, para isso aí eu acho que não há dúvida, né? Então, assim, gente, esse conteúdo a gente não vai continuar, a cadeia alimentar, a gente vai deixar ela para depois, tá? Vocês irão fazer hoje apenas a atividade da página 125, certo? Somente a página 125, que fala do que a gente já viu hoje, dos seres produtores, consumidores e decompositores. Da página 126 e a página 127, ele vai falar sobre a cadeia alimentar, certo? Fala também dos decompositores e dos consumidores. Mas a gente não viu ainda a cadeia alimentar, só na próxima aula. Então, vocês irão fazer hoje apenas a página 125, tá? Não façam as outras, que a gente não viu ainda. Cadeia alimentar, a gente vai ver na próxima aula, né? Vamos ver aí sobre a cadeia alimentar, ainda continuando com os produtores, né? Que é os decompositores, e os consumidores que são ainda, que fazem parte ainda do mesmo conteúdo, certo? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Apenas a página 125, tá bom? A gente vai colocar lá, né, no Google Sala de Aula, para vocês não, qualquer dúvida, vocês estarem lá procurando, certo? E lembrando mais uma vez, né, sobre a reunião de pais e mestres hoje, né, os pais e os professores. O Brian até me fez a pergunta, né, se vai ser gravada. Eu não sei responder, né, porque o interessante é que todos participem,
por conta das dúvidas, né, que sempre surgem e os pais gostam de estar tirando essas dúvidas. Mas, enfim, né, ele disse que tinha outra reunião e pode também depois ser repassado, né? Então, assim, é importante a presença de todos os pais, certo? Para que haja, né, uma maior interação, certo? Então, como eu falei para vocês, vou colocar a atividade lá. Hoje vocês têm mais um simulado, né, que é o de linguagens e códigos, que é artes, português e inglês, né? Que vocês irão fazer hoje. Amanhã, matemática. E na sexta, produção textual, que é para entregar, acho que na segunda, né? Que é uma produção escrita. Então, assim, boa sorte, né, para vocês. Tá quase igual os meus, né, tia? Mais um dia de simulado, tá? Então, já são 8h30. Eu acho que daqui a pouco o simulado já vai estar disponível para poder vocês responderem, tá? Tchau, Então, tia. tchau para vocês e até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui novamente, tá? Tchau. Tia. Tchau, tia. Como é a pessoa que, tipo, literalmente... Boa sorte, pessoal. Boa sorte.